O balé não nasceu nos palcos. Ele nasceu em salões como este, entre luzes, vestidos longos e encontros da nobreza. A dança sempre foi mais do que diversão. Era representação. Nas cortes italianas do Renascimento e mais tarde na França, especialmente durante o reinado de Luís XIV, dançar era expressar identidade, postura e posição social. Porque, mais do que técnica, o balé sempre falou sobre postura. Mais do que passo, sempre falou sobre ocupar um espaço com consciência. E eu participei de um baile da realeza recentemente, e estando ali, me fez lembrar que dançar não era simplesmente executar movimentos ensaiados, mas era sobre representar algo maior. Mas eu não fiz isso sozinha. Eu estava compartilhando essa experiência com alguns amigos bailarinos. Eu faço parte de uma CIA, a CIA Extensão, que fica aqui em São Paulo, e eu pude entrevistar alguns amigos, perguntando para eles sobre a visão deles de estar dançando neste baile da realeza. E, gente, essas entrevistas elas foram gravadas em meio a um baile mesmo, em meio a festa, música alta, celebração, pessoas conversando alto. Eu fiz o possível para tratar o áudio na edição, mas em alguns momentos aí vocês vão poder ouvir um barulho diferente no fundo, de música, um ruído, mas eu escolhi manter a fala de cada bailarino, porque a verdade do momento ali é mais importante do que perfeição de som. E era impossível silenciar uma vida e uma festa acontecendo ali no fundo. Então, bora conferir essas entrevistas comigo? Gente, eu tô aqui com a minha líder de dança, a líder da CIA Extensão. Eu tenho uma pergunta pra você, Dai. Você como líder, em relação à postura, no palco ou aqui dançando, em relação à postura como líder também, tem diferença ensaiar uma dança clássica, contemporânea, seja lá o que ela for, e dançar aqui, num baile? Primeiramente, muito obrigada pelo convite para participar desse canal tão especial. E sim, eu creio que tem muita diferença na postura. As pessoas, no geral, não se preocupam muito com postura, né? Quando a gente começa assim, a estudar dança, fazer várias aulas, a gente entende como é necessário a gente ter uma postura diferente. Seja dançando num palco, seja num videoclipe, numa apresentação. E aqui, nesse formato de baile, é como se a gente resgatasse a postura das pessoas. Como a mulher segura a mão do homem, como o homem fica, como a mulher agradece, como o homem agradece. Então, são pequenos detalhes que fazem muita diferença para o baile fluir. E a gente percebe quantas pessoas têm, às vezes, dificuldade de manter uma postura, às vezes começa certinho, aí no final da música já está caindo, porque não teve o trabalho lapidado, a técnica, né? Mas aqui também foi muito especial, porque resgata isso nas pessoas, né? Essa elegância. Parece que as pessoas se sentem mais valorizadas. Flutuam dançando, né? Elas ficam mais empoderadas, de repente, assim. Por algumas dicas básicas que a gente dá ali na hora, a gente vê que o ambiente muda, as pessoas entram na arte de uma forma tão natural, né? E fluida também. Ou seja, a postura tá no balé e tá nos bailes também. Né? Nos bailes também. Obrigada, Dai. Eu que agradeço. Estamos aqui no show, do pagode. Mas antes nós tivemos um baile da realeza aqui, né? Foi muito, muito importante, especial. E eu quero fazer uma pergunta pra você, Naná. Uau, o que será, hein? Qual a diferença, se existe, né? A diferença entre dançar num palco, um balé, ou dançar num baile como esse, que não é o balé, mas a gente sabe que o balé veio das cortes, né? Da Europa ali. Tem diferença? Olha, uma pergunta muito pertinente, Lelete, para o ambiente que nós estamos. Por quê? Porque o momento de estar aqui hoje foi como se nós tivéssemos sido transportados para o passado e vivesse assim a realeza.
coisa que o balé no palco também nos proporciona. Só que no palco tem uma técnica que muitas vezes a gente está tão preocupado com a técnica que a gente não consegue curtir tanto. O que eu posso dizer é que eu curti muito mais aqui do que no palco. Porque embora o palco seja iluminado, tem as coxias, tem a adrenalina de saber que tem um público, mas muitas vezes a gente não vê. Aqui a gente sentiu a energia da galera do lado, a gente sentiu nobreza. Então, assim, a diferença tá no calor humano. Eu senti um calor humano diferente, que muitas vezes posso eu confessar, e essa sou eu, você sabe, minha professora, que eu tenho uma frieza com o balé. O balé, às vezes, ele me deixa no palco um pouco fria. Então, hoje eu fiquei bem quente aqui. Curti. Então é diferente. É diferente. Mas faz parte do balé também. Totalmente. A postura, a realeza, Tudo. O ambiente clássico de realeza é o que faz trazer à memória o balé. E toda a magnitude, beleza que o balé tem. É porque realmente aqui tem um calor humano diferente. Eu senti isso. Ai, obrigada, Lala! Linda! Minha amiga Karen, que também é integrante da CIA, Extensão. E eu tenho uma pergunta pra você também, Karen. Aqui nesse baile, nós não dançamos balé, mas nós sabemos que muita coisa, a postura principalmente, vem do balé da realeza ali. Se o balé hoje fosse passar uma mensagem nesse baile, qual seria? Assim, pensando mais superficialmente, talvez poderia ser da postura que você falou, né? Porque a gente dançou algumas músicas mais de época, então precisava de uma postura mais bonita, né? Uma coisa mais que tem um respeito ali, né? Uma coisa assim mais antiga, talvez. Mas eu acho que tem um ponto mais importante ainda, que eu consigo conectar com o balé, que é a repetição. Nossa, isso é muito legal! Repetição! Porque você vê que a gente faz uma vez, ela ensina, e as pessoas, elas fazem a primeira vez e não conseguem. E daí elas vão repetindo, e daí você vê que depois elas estão fazendo super bem, né? No fim, porque a repetição, ela entende como que erra, aí faz a segunda vez, erra um pouquinho menos, na terceira já tá acertando e vai acertando cada vez mais. E o balé pra mim é muito isso. Ninguém vai acertar de primeira. Você vai fazer um passo, você vai errar. Daí você vai fazer a segunda vez, você vai errar de novo, então você vai aperfeiçoando, né? E o balé é muito essa repetição, a dança em si, né? Você repetir e se aperfeiçoando. Então o balé fala sobre resiliência também, né? Obrigada, Karen. Adorei a sua resposta. Adorei. Obrigada. Agora eu tô com a minha amiga Tainá, também bailarina, dança há muitos anos também, né, Thay? E a minha pergunta é, o que significa realeza pra você? Bom, para mim, realeza é como o balé surgiu, né? O balé surgiu nas realezas, primeiramente para agradar, né, os reis e rainhas, e eu acredito que isso leva e traz até hoje, né? Não agradar só os reis e rainhas para quem tem dinheiro, mas acho que forma como um todo. Acho que todo mundo que tem acesso a essa arte é um pouquinho impactado e é um pouquinho mais real, né? Assim, tem o poder mesmo de entender a postura, como se comporta, né, nos lugares, enfim. Então, a realeza está toda ligada ao balé, porque foi realmente como ele surgiu. Acredito que por isso tem toda essa postura e toda essa questão, né, de... A gente acha que é nariz em pé, mas não é, gente. É postura mesmo por conta da realeza. Então, tá tudo ligado ali. Então, podemos dizer que pensar nesse baile é pensar em balé. Com certeza! Obrigada, Thay. Tá ótimo! Meu Deus! Pode levar... Peraí. Peraí. Vou continuar, tá? Bom, eu tô aqui com a minha amiga Raquel. E a pergunta para ela é a seguinte: qual o sentimento que você teve ao dançar e que você pode levar pro balé, nos palcos? Oi, gente, tudo bem? Foi um sentimento diferente, eu nunca tinha dançado nada parecido. Foi a primeira vez que eu vim dançar aqui, então foi novidade. No começo foi um pouquinho assustador, porque é fora da minha zona de conforto, então ficou um pouquinho diferente, assustador no começo, mas uma coisa que eu levaria para a realidade, para o mundo do balé, é o fato de a gente conseguir se divertir.
além de ser diferente, como eu falei, a gente consegue trazer a diversão para dentro do baile. Então você começa dançando, entrando nos passos e começa a ficar uma coisa divertida. Quando você pensa que não, você já está dando risada e curtindo ali os movimentos, os passos. Então eu levaria isso para o balé. Às vezes a gente fica tão preso na questão da técnica, da excelência, da perfeição, que a gente perde a diversão, perde a curtição do que é o balé. Para quem gosta, para quem aprecia a arte do balé, é divertido, é gracioso, precisa ter um prazer, precisa ser prazeroso. Então eu levaria isso para o balé, a diversão, o aproveitar, fazer com que se torne divertido, diferente, e que seja uma experiência nova toda vez que a gente subir no palco. Então, balé e diversão combinam? Combina, com certeza. Obrigada, Kel. Tarde. Pode? Bom, agora eu tô aqui com... peraí, pode continuar, até depois eu corto. Bom, agora eu tô aqui com o meu líder da Cia Extensão também, o Jonatas. E, Joe, pra você a pergunta é um pouco diferente. Você, como um homem na dança aqui, no baile, no balé, você sente que tem alguma conexão entre o baile da realeza, que a gente fez aqui, com o balé clássico? Ou não? Oi, gente. Sim, Lê, eu acho que tem. Uma coisa que a gente aprendeu muito enquanto a gente estava ensaiando aqui para esse baile, né, da realeza, é sobre o papel do homem na condução da pessoa que ele está dançando, né, da mulher que ele está dançando junto, do suporte que começa desde como a gente segura e eleva a mão da mulher, como quando a gente conduz ela durante toda a dança, né? E no balé a gente percebe e vive muito isso também dentro dos padedês, inclusive quando a gente também tem esse mesmo papel de suporte, de condução, para fazer com que a bailarina brilhe, enfim, que ela seja a estrela ali num salto ou numa movimentação em que a gente precisa fazer com que ela apareça, e muitas vezes o bailarino, o homem, não aparece tanto. A gente está ali conduzindo ela, deixando ela no eixo para que de fato o movimento saia perfeito, né, e consiga ser bem executado. Então, se fosse para definir em duas palavras, seria condução E suporte. e suporte. É isso aí. Obrigada, Joe. Imagina. Obrigada. E essas foram as entrevistas com alguns dos bailarinos da Cia Extensão. Gente, o balé ele pode ter sim nascido nos salões da realeza, mas a verdadeira riqueza e grandeza não está nos lustres, nos grandes bailes, nos vestidos perfeitos, mas na postura que levamos para além deles. Realeza nunca foi sobre cenário, é sobre posicionamento, nunca foi sobre coroa, é sobre consciência. E quando a gente dança junto, nós entendemos que não ocupamos apenas um espaço físico, ocupamos um propósito também. Talvez seja essa a herança dos antigos bailes, não o luxo, mas a lembrança de que cada movimento comunica quem nós somos. E se for para representar algo, que seja com presença, unidade e significado. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!